Fala galera, e vamos falar sobre a segunda temporada de Pluribus nessa continuação aqui da cobertura sobre o pós-encerramento da primeira temporada. E para começar as teorias, o RNA alienígena é uma dádiva ou uma maldição? Porque assim, mesmo que os teus pressentimentos sobre o RNA transformando a humanidade em uma colmeia estivessem assim certos desde o início, tu precisa admitir que Pluribus não facilita essa escolha de uma posição, especialmente assim, se tu for flexível nas opiniões. Tu não sabia que não poderia ser um presente quando os astrônomos ali se depararam com a transmissão de rádio enviada pela vida alienígena lá de Kepler 22b, à Terra a 600 anos-luz de distância. E o instinto também dizia para ficar realmente preocupado quando cientistas fiéis à sua natureza criaram uma infecção tangível a partir dessa receita, e eles foram infectados em um acidente bizarro e espalharam deliberadamente a infecção em escala global. Algo que não se importa em pedir permissão a uma forma de vida inteligente antes de entrar no seu corpo e alterar todo o seu funcionamento, que só pode ser uma doença. Uma doença, por mais atraentes que sejam esses sintomas, sempre vai ser uma doença. Só que assim, tu foi arrancado dessa certeza pelos próprios sintomas que tu tinha certeza que seriam apenas assustadores ao longo da série. Tu se aproximou da mente coletiva junto com a Carol, a última pessoa que tu esperaria que se apegasse a esses outros, a colmeia. Só que é impossível ser uma boa pessoa e não amar algo tão legal e tão doce quanto cada indivíduo infectado no planeta. Então a Carol se apaixonou. Ela se apaixonou perdidamente, né? Como não se apaixonar também, né? Porque eles são estranhos, com certeza sim. Assustadores, até mesmo quando se aproximam de uma maneira de alguém assim com seus sorrisos à mostra. Só que também são inocentes, tá? Com seus sentimentos ali frágeis e delicados. Aliás, são tão frágeis que qualquer expressão de sentimento negativo, né, faz eles terem uma convulsão, um estado que apenas uma pequena fração ele sobrevive. A Carol teve muita dificuldade para entender isso, só que depois de causar alguns genocídios, né, na sua luta pela humanidade, ela se tornou mais receptiva a eles. E assim, o problema com a dinâmica entre os infectados e os imunes é que apenas os imunes precisam fazer ajustes e concessões para coexistir. Os infectados, eles são criados já de uma forma que seus imperativos biológicos precisam ser atendidos para que continuem vivendo. Eles não podem ser desafiados, porque se isso acontecer, eles simplesmente vão morrer. Como que algo assim pode ser bom para a humanidade, né? Porque, claro, a mente coletiva, ela está sempre feliz e satisfeita, só que isso também faz parte do seu imperativo. Como que eles podem ser algo mais do que marionetes de carne ali de RNA alienígena que injetou hormônios da felicidade nas suas cabeças para que os imunes sejam atraídos a se juntarem a eles? Porque a felicidade, como a Carol descobre, né, no final agora do último episódio, só é real se estiver relacionada aos desejos, objetivos e sonhos pessoais de cada indivíduo. E tu percebeu que a mente coletiva parou de criar qualquer coisa que não contribua para a agenda que eles têm? Toda a criação humana, tá? Científica, artística de todos os tipos, tudo que já fez nossa espécie se destacar, foi interrompida desde a União. Não é à toa que eles estão tão animados com, por exemplo, o livro da Carol. O fato de serem implacavelmente honestos teve seus efeitos na Carol. Ela confiava neles completamente, tanto que quase se esqueceu que esses indivíduos, né, movidos por esse imperativo, têm apenas um objetivo em mente: transmitir a infecção adiante. Os aspectos da mente coletiva que fazem eles parecer tão inofensivos, o fato de não conseguirem mentir, de não machucarem uma mosca, de se esforçarem, né, para que qualquer pessoa imune se sinta feliz e segura, tudo isso foi implementado como uma distração dos horrores da infecção. Eles são programados para conservar o máximo possível da energia e dos recursos da Terra. Cura para o planeta, claro, só que será que realmente é a melhor opção para a humanidade? Que foram levados, né, ao canibalismo para sustentar o que, obviamente, vai ser uma existência bastante curta. Porque, além disso, a energia que eles estão economizando vai ser usada para alimentar ali aquela antena toda gigante, né? Para que possam apontá-la para outros planetas com vida inteligente e transmitir esse dom. E é aí que tu tem certeza de que não tem nada a comemorar nessa infecção que transformou os humanos em, digamos, trabalhadores para cumprir um único objetivo. Parece muito que o RNA está em processo de exterminar todas as formas de vida inteligentes nas vastas profundezas do espaço. A dominação ela é pacífica porque é assim que se evita muito trabalho esmagando revoltas. Então, se essa felicidade é de fato uma tática de manipulação usada contra a humanidade,
ela é basicamente, tá, uma propaganda fantástica para uma marca que simplesmente vai acabar te matando. A Kusima Yu, cara, acreditou nisso porque suas circunstâncias não permitiam para ela se sentir muito ligada a algo sem fazer parte da sua família. Só que quando ela se juntou a eles, né, ela perdeu a si mesma. Ela tinha um sorriso que simplesmente sumiu. Só que esse chamado afetuoso de sua pequena cabra ali, né, não significava mais nada para ela também. A Carol só percebe que eles não são tão inofensivos quando ela começou a acreditar que a sósia estava ali simplesmente falando a coisa mais assustadora que ela ouviu em muito tempo. E a mente coletiva, ela tem todo o conhecimento científico da humanidade e também pegou os ovos congelados da Carol. Eles estão ativamente nesse processo de criar células-tronco a partir para que possam adaptar a infecção nos genes da Carol. E antes disso, né, a Carol acreditava que a única maneira deles conseguirem as células-tronco dela era pegando através lá da coluna vertebral. Algo que não poderia ser feito sem o consentimento dela. Só que, né, se tiver que caber apenas 2 pessoas serem tão incrivelmente determinadas a ponto de derrotar uma mente coletiva alienígena altamente avançada em um longo jogo de xadrez, não tem dupla melhor que a Carol e o Manusos. Eles têm a teimosia, eles têm uma força de sobra. Só que, no entanto, do jeito que a mente coletiva está progredindo, eu duvido que a Carol e o Manusos consigam alcançá-la antes que a colmeia encontre maneiras mais avançadas de espalhar a infecção. Eles ainda são totalmente imprevisíveis, né? Só que não tem absolutamente nenhuma razão para a gente ter confiança no conhecimento que a gente tem sobre eles quando nem sequer a gente sabe quem enviou a infecção para a Terra. Será que Kepler 22b é realmente a fonte primária de infecção? Ou será que a vida inteligente em Kepler foi corrompida da mesma forma que aconteceu com a humanidade agora? A segunda temporada de Pluribus, ela pode tornar os alienígenas e seus objetivos mais transparentes. A gente pode mergulhar nesse oceano infinito de Kepler 22b, ou ir para algum lugar que ainda a gente nem imagina. Nem mesmo a gente pode ter certeza se a mente coletiva foi informada da verdade sobre a sua origem do RNA. Então, assim, acho que as coisas, tá, podem seguir praticamente qualquer rumo que o Vince Gilligan quiser na segunda temporada. E ele também, né, já deixou claro que ele tem planos a longo prazo para a série. Segundo tema, tá, que eu quero falar é se a Carol e a Zósia vão se reencontrar. Entre Carol e a mente coletiva, cara, foi um jogo de manipulação, né? A Carol continuou sua pesquisa sobre a mente coletiva, mesmo durante o relacionamento dela com a Zósia. Mas como, assim, que tu acha que a Carol passou de perder a esposa dentro desse desastre todo que aconteceu e se aproximar e apaixonar por alguém que nunca poderá ser dela de verdade, né? É o jogo, é a estratégia de charme. Só que eu não acho que a mente coletiva, que é a mesma que a sósia, né, tenha jogado esse jogo com a Carol conscientemente. Acho que eles estavam assim apenas fazendo o que foram programados para fazer pelos efeitos do RNA alienígena. Quando deram a Carol tudo o que ela queria, eles estavam tentando fazer ela feliz. Quando se afastaram da Carol e a deixaram sozinha ali, né, em Albuquerque, fizeram isso para se proteger. Então, assim, eles voltaram assim que a Carol falhou na sua batalha contra a solidão e também contra o luto, né? Como a Carol não se apaixonaria pela sósia se ela está ansiosa por perdoar ela, apesar dos seus muitos erros que aconteceram? A sósia foi enviada para Carol porque a mente coletiva sabia exatamente que tipo de mulher a Carol provavelmente se interessaria e, portanto, se aproximaria dela. Só que eles não estavam tentando enganar ela, né? Estavam tentando fazer ela feliz. Só que nesse sentido, a Carol, ela também é vítima da mesma manipulação que funcionou com a maior parte da humanidade em Pluribus. Os alienígenas, cara, eles realmente sabiam o que as pessoas queriam. Então, eles adaptaram tudo ali na medida certa. Eu duvido que a Carol tenha previsto os sentimentos que ela poderia ter pela Zósia. Porque, assim, quando a Carol quer evitar encarar qualquer dos seus problemas, ela parece conseguir. Como seu alcoolismo, por exemplo. É algo que ela vem negando com tanta veemência que a Helen teve que colocar lá, né? O sensor que a gente descobriu ali, escondido no armário de bebidas. E eu duvido, assim, que a Carol teria feito algo em relação aos seus sentimentos pela sósia se a sósia não tivesse tomado a iniciativa. Só que, por outro lado, será que a sósia só se envolveu com a Carol em um nível romântico porque sabia que isso ia fazer ela feliz? Porque Pluribus, né, tem, assim, tido um momento de ser um pouco vaga sobre a vida da sósia antes de se unir à colmeia. É preciso lembrar que a única coisa que a Carol, na real a gente sabe, né, sobre a sósia antes da união, é o sabor do seu sorvete favorito, que lembra sua infância lá na Polônia. Quem é a Zósia?
E será que ela sequer gostaria de estar com a Carol se não tivesse infectada? Talvez a Carol também tenha pensado em tudo isso. Talvez seja por isso que ela meio que se afastou da sua missão de salvar o mundo dos alienígenas. Talvez a sósia, antes de se unir aos alienígenas, não fosse um problema que a Carol quisesse resolver, por exemplo. Porque pela primeira vez na vida, ela experimentou uma felicidade constante. E só para tudo isso escapar por entre os dedos no final ali do último episódio, né? A Carol recuperou sua força. Só que que custo? É preciso reconhecer o enorme sacrifício da Carol, embora tenha sido assim pro seu próprio bem. Não são muitas as pessoas que, geralmente, né, mal-humoradas e tristes, que encontrariam a felicidade e teriam também a coragem de trocar ela por uma bomba atômica. Eu não consigo prever exatamente como, porque seria insano. Só que acho que o arco da Carol e da Zósia vai continuar a ter grandes desenvolvimentos, obviamente, na segunda temporada. A Zósia ainda é uma figura que a mente coletiva prefere usar quando eles tentam fazer a Carol, vamos dizer assim, ó, cheirar o recipiente como a gente viu a Kuzimail fazer. Obviamente eles não vão conseguir convencer a Carol a menos que consigam produzir as células tronco a partir dos seus óvulos, o que não parece muito provável, tá? Mesmo com toda a tecnologia disponível. Mas seria interessante assim se a Carol conseguisse descobrir uma maneira de tirar uma pessoa da colmeia. A primeira pessoa em que ela testaria isso não poderia ser a sósia, só que em algum momento isso vai ter que acontecer de experimento com a própria sósia. Eu também tenho a sensação, tá, de que os óvulos da Carol podem não entrar em cena da maneira que a gente imagina na história, tá? Se a mente coletiva não conseguir produzir as células-tronco a partir deles, será que eles têm outros planos em mente, tá? Porque acho que a Carol seja muito apegada ali ao tudo que representa a questão dos óvulos congelados. Mas talvez ela queira embarcar nessa aventura para resgatar eles da mente coletiva nessa segunda temporada. E lá vai teoria, tá, galera? Para encerrar esse primeiro vídeo aqui de teorias, tá? Como que a Carol e o Manusos vão conseguir salvar o mundo? Eu gosto muito desse fato do Manusos, tá? Ainda ser, em grande parte, esse enigma que a gente mal pode dizer que a gente já tá acostumado, tá? Ele tem fragmentos, assim, que a gente tá sendo apresentado ao longo da primeira temporada que pintam, cara, ele como um homem que leva suas convicções e fixações a sério, à risca. A situação do Manusos, tá? Em especial, ele não é só imune, tá? Como também é ali, cara, alguém que tem essa capacidade de captar a transmissão e também começar a fazer a sua própria investigação sobre o que estava acontecendo no mundo. Esse lado do Manuso, tá? Que se revela na sua jornada ali do Paraguai até chegar em Albuquerque, o lado que é revelado quando ele conhece a Carol e a mente coletiva, não toma ele, tá? Necessariamente assim como um cara mais estável em que o destino da humanidade deveria confiar. Só que por mais assustador que ele possa ser, assim, com esse genocídio casual, né, que ele pode fazer, ele ainda é a única pessoa, cara, no mundo que entende a importância de interferir na frequência de rádio que mantém essa união da colmeia. Eu não tenho certeza se isso torna a situação menos assustadora. Só que assim, acho que a perspectiva da Carol sobre a mente coletiva é exatamente o que o Manusos precisa para se acalmar e encontrar uma maneira de também resolver esse problema sem piorar ainda mais as coisas. Porque mesmo que eles encontrem uma maneira de tirar os humanos da colmeia, agora, na segunda temporada, o que acontece depois? Não tem como a Carol e o Manusos restaurarem o mundo ao que era antes. Ou será que tem? Só que assim, encontrar a maneira certa de trazer todos de volta sem causar muitas mortes e danos não deve ser uma tarefa fácil, tá? Eu sei que a Carol trouxe uma bomba atômica ali. Espero que esse não seja o plano B dela, tá? Mas acho que eles vão tentar pensar em maneiras menos, digamos, explosivas de consertar o mundo primeiro. Eu tenho essa sensação de que os livros da Carol vão ter muito mais a ver com a libertação da humanidade desse RNA alienígena, tá? Porque a Carol ela aprende rápido e acho que o Manuso também. E acredito que boa parte da segunda temporada ela vai ser dedicada a Carol e Manusos buscando esse meio termo entre as suas personalidades, né, que são completamente diferentes. Não dá para ficar brigando o tempo todo e esperar, né, ter ali uma mentalidade adequada para pesquisa científica. Principalmente, cara, quando esses dois eles não são cientistas. Então, galera, o que vocês acham das teorias? O que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada de Pluribus? A cobertura aqui no canal segue a todo vapor, porque agora estamos falando sobre o pós-primeira temporada e debatendo e teorizando muito sobre o que pode acontecer nesse futuro de Pluribus. E não esqueçam também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!